Salve, salve, ogros e princesas. Eu tô aqui para gravar um vídeo, deixa eu até me arrumar aqui com vocês, para gravar um vídeo sobre ele, sobre o deputado Gustavo Gayer, do PL de Goiás. Ele foi eleito agora para o primeiro mandato e a gente precisa fazer uma análise aqui muito rápida sobre a fala dele, diretamente associada às questões de racismo, injúria racial e preconceito social. Vamos lá, vamos entender um pouquinho primeiro quem é o Gustavo Gayer, né? O Gustavo Gayer é um empresário de Goiás, de cursos de inglês, é um empresário voltado à área ali da educação. A mãe dele foi uma deputada responsável pelo processo de redemocratização no Brasil. E claro que a gente tem muito o que falar sobre o Gustavo Gayer nesse vídeo. Ele já fazia vídeos colocando sempre a visão de um pai desesperado em meio ao que a educação na era do governo Dilma vinha fazendo. Ele fazia vídeos dizendo que era contra o banheiro trans e banheiro para não binário, toda essa falácia que a gente sabe que em relação aos assédios, eles nunca vão acontecer por fato, via de regra, nos banheiros. Alguns dados apontam que esses assédios que o Gustavo Gayer quixotescamente ataca, eles acontecem dentro da família. E que grande parte das vezes esses assédios são cometidos por pessoas ligadas à vítima. E aí a gente começa a analisar. O Gustavo Gayer foi eleito deputado federal nessa última eleição agora, 2022. E isso traz uma certa preocupação, porque ele vem daquela leva de MBL, Nicolas Ferreira, daquela leva de Abílio Brunini, aquela corja que entrou na Câmara dos Deputados na última eleição. Eu acompanhei o podcast, eu assisti o podcast ontem por 2 vezes, assisti os cortes do podcast para não dizer que eu estou tirando o vídeo de contexto, e a situação é a seguinte, acompanhem comigo. O Gustavo Gayer diz que a média do QI mundial é de 85, e no Brasil as pessoas têm um QI abaixo disso. E ele associou essa média do QI que está lá, em 85... Ai meu Deus, é até difícil de falar. Ele associou essa média à questão de serem eleitores de esquerda. Pois é, pasmem, ele associou esse fato a serem eleitores de esquerda. Ele ainda faz um comentário que é sim de conotação racista quando ele diz que na África tentaram levar a democracia lá na África, mas sempre um ditador lá na África acaba tomando tudo. Ou seja, o Gustavo Gayer mostrou que ele sim tem um QI diminuto. A África não é um país, Gustavo Gayer, a África é um continente. E aí ele faz uma comparação dizendo que nos Estados Unidos a média para você poder entrar no exército americano, você tem que ter um QI acima de 85. Se você não tiver um QI acima de 85, você é rejeitado pelo exército americano. Eu sou professor, eu fiz questão de pesquisar isso ontem, fui dar aula ontem à noite, mas antes eu tinha feito uma leiturazinha rápida, estava até vendo na internet, e não tem pesquisa que fale sobre isso. Os fatores que o exército americano usa para recrutamento, muitas vezes, eles são diversos. Por exemplo, existem mais de 9 frentes de soldados americanos, onde você tem os US Navy, é praticamente o topo, né, os SEALs, você tem depois a galera de infantaria que vai ali para o Afeganistão, Iraque e tudo mais, fazer o trabalho braçal, e você tem os corpos técnicos do exército, como em qualquer lugar do mundo. Aqui no Brasil a gente tem o ITA, aqui no Brasil a gente tem a AMAN, aqui no Brasil a gente tem praticamente as infantarias que tem gente com nível superior. Por exemplo, no meu caso, a minha formação é geografia. Eu posso prestar concurso para me tornar geógrafo do exército. Minha esposa é bióloga, ela pode prestar concurso para se tornar bióloga do exército e vai entrar lá como tenente, tem aquela questão já de entrar no cargo de oficialato. Então o que a gente vê na fala do Gustavo Gayer, que ele associa inclusive a questão da baixa de QI, de coeficiente intelectual, à desnutrição na África, beleza, existem mais de 40 textos que falam sobre isso. Só pesquisando rapidamente na internet eu encontrei mais de 30.
que vão estar associando a falta de nutrientes a baixo rendimento e baixa aquisição de conhecimento. Isso é fato. Porém, quando ele associa isso e faz uma correlação totalmente racista, dizendo que por ser negro, tem-se menor capacidade intelectual, e ele foi totalmente burro. Desculpa, Gayer, você foi burro na sua colocação quando você disse que um ditador na África toma conta de tudo. Você nem conhece a história africana, nem conhece a história do povo africano, né? E aí a gente continua quando ele fala isso. Primeiro, esses podcasts, e eu convido você para acompanhar o meu 082 Podcast, a gente está voltando, gravação. Hoje tem a partir das 18 horas online lá no TikTok, e depois a edição vem aqui para o YouTube. Esses podcasts estão vulgarizando a tal da liberdade de expressão, aquela que o monarca tanto defendia, né? Essa liberdade de expressão não te dá o direito direto para cometimento de crimes, tá? E quando ele fala isso, a Maria do Rosário, a Duda Salambert já entrou, né, a deputada do PDT, Duda Salambert, por Minas Gerais, já entrou com pedido, né, de cassação por quebra de decoro, por apologia ao racismo, e pediu também a prisão do Gustavo Gayer. E ele abre o vídeo dele dizendo o seguinte: eu não tenho um pingo de paz. E desculpa, para racista não tem que ter paz não, para racista não tem que ter amor, para racista não tem que ter passação de pano. Fala-se que nós da esquerda defendemos ditaduras, mas quem vai lá jurar amor eterno ao príncipe Bin Salman, da Arábia Saudita, que mandou matar Jamel Khashoggi, que utiliza ácido, decapitações na praça central da Arábia Saudita de Riad? Quem é que tem ligações com Viktor Orbán, da Hungria? Quem é que tem ligações com o presidente da Turquia, o Erdogan? Quem é que tem ligações diretas praticamente com a Giorgia Meloni? Eduardo Bolsonaro tem ligações com a primeira-ministra italiana. Então, antes de falarem de ditaduras, estudem um pouco mais, antes de observarem o aspecto das ditaduras. E aí a gente volta a comentar. Para você que está acompanhando esse vídeo, ele está ficando um pouquinho longo, não esquece de dar o like, comenta, curte, compartilha para que possa chegar a mais pessoas. Eu vi no canal do Clayson, eu vi no canal também do DCM, vi em alguns canais e eu gosto de comentar bastante sobre isso. Nós precisamos levar o debate a um nível mais alto. E para racista, para nazista, para todos esses caras agora, eles ficam dizendo: não, racistas são vocês que enxergam racismo em tudo. Eu sou um homem preto, tive que ralar muito para poder ter pouco nessa sociedade. E vamos deixar bem sincero, um advogado negro hoje, ele consegue a mesma ascensão que um advogado branco? Nem venha me dizer que vai depender do mérito, porque não é bem assim. Um artista negro vai conseguir o mesmo mérito que um artista branco? Nem venha me dizer isso. Vou trazer para a minha área, para a área de educação, que é a área de investimento do Gayer também. Ele foi dono, ou é dono de escolas de inglês em Goiás. Me traz um cartaz onde o protagonista desse cartaz outdoor, dessa campanha publicitária, seja um negro. Então, quando eles dizem que nós da esquerda vemos racismo em tudo, é porque existe racismo em tudo. Não tem o que discutir. A gente só vê porque está lá. Quem costuma ver coisa onde não tem, como a terra plana e que a vacina vai causar esterilidade, como o ex-presidente disse, teve que se retratar e que se tornará inelegível, são vocês. Então, sim, gente, eu defendo a cassação de Gustavo Gayer. Eu acho que a gente tem que discutir o Brasil para os brasileiros. Essa é a minha princesa que está aqui espirrando. Eu acho que a gente tem que discutir tudo isso. Eu vou fazer bastante vídeo agora que eu estou entrando de recesso, né? Então eu consigo fazer bastante vídeos. E esse é um vídeo que eu queria muito conversar com vocês, dialogar com vocês, porque a fala dele, a fala também do Abílio Brunini, a fala do Eduardo Bolsonaro, que era preciso um cabo e um soldado para fechar o STF, todas essas falas agora, quando chegam na justiça, os advogados dizem que elas foram tiradas de contexto. Então me apresente o contexto correto para racismo, misoginia, homofobia, transfobia. Se me apresentarem o contexto correto, só vai robustecer o nosso argumento, que vocês são racistas, e fogo, muito fogo nos racistas.
Bom, eu sou o Ogro, se você gostou desse vídeo, comenta, curte, compartilha. Até mais, tchau, tchau.